Sejam muito bem-vindos ao canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então peço para você que já não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Os 33. Era um dia comum em agosto de 2010, quando 33 mineiros começaram mais um dia de trabalho na mina São José, no deserto do Atacama, no Chile. O sol brilhava e todos estavam animados, prontos para trabalhar duro. Eles não sabiam que esse dia mudaria suas vidas para sempre. Os mineiros desceram 700 metros abaixo da superfície, prontos para extrair cobre e ouro. Mas logo após começarem a trabalhar, algo horrível aconteceu. A mina, que parecia segura, começou a tremer. Foi um barulho estarrecedor, como se o mundo estivesse desabando. O chão partiu, as rochas enormes caíram, bloqueando a única saída. O que era um dia comum agora se torna um dia de pesadelo. No início, os mineiros estavam em choque. Eles olharam um para os outros sem saber o que fazer na escuridão, e o silêncio foi muito assustador. Mas logo, Mário, um dos experientes do grupo, tomou uma iniciativa de acalmar os outros e disse: vamos nos organizar. Precisamos ficar calma e pensar em como vamos sair daqui. Com a ajuda de lanternas e ferramentas, eles conseguiram criar um espaço seguro entre as rochas. Com isso, se reuniram e começaram a planejar. Eles estavam juntos, e isso era importante. Decidiram que precisavam conservar a comida, a água que tinham, já que não sabiam quanto tempo iriam ficar lá embaixo. O grupo começou a contar piadas e compartilhar histórias. Eles queriam manter a moral alta. Afinal, eles eram irmãos naquela situação. Junto, eles tinham uma chance de sobreviver. Eram como uma grande aventura, mas como um sabor amargo, porque sabiam que estavam presos. A situação era grave. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eles tinham apenas algumas barras de chocolate e água que conseguiram armazenar. Um dos mineiros, chamado Alex, ficou preocupado. Se ninguém vier procurar, disse. Mas Mário, sempre otimista, respondeu: vamos nos manter unidos. Eles vão nos achar. Essa esperança é tudo que eles tinham no momento. Mas do lado de fora, a situação não era melhor. As famílias dos mineiros começaram a perceber que algo estava errado quando o horário de trabalho passou e seus entes queridos não voltaram para casa. Então começaram a se preocupar. As notícias do acidente começaram a se espalhar rapidamente e logo tornou um grande evento. Os bombeiros e equipes de resgate foram até a mídia e chegaram ao local.
As pessoas se reuniram do outro lado da mina, ansiosos para ouvir notícia. As famílias estavam desesperadas esperando informação sobre os seus amados. A esperança que os mineiros estivessem vivos era a única coisa que mantinha-os firmes. E assim a luta pela sobrevivência começou, para os mineiros que estavam presos e para as suas famílias que estavam do lado de fora, aguardando ansiosamente para qualquer sinal de vida. Após os primeiros dias de tensão e incerteza, os 33 começaram a perceber que precisavam criar um plano para se manter vivos. Mário, com seu jeito carismático e liderança natural, foi fundamental para unir o grupo. Ele propôs que todos compartilhassem o que tinham devido às barras de chocolate e a água pudesse manter fortes. A primeira tarefa era estabelecer uma rotina. Eles decidiram que cada dia teriam um horário para comer e outro para descansar, mesmo na escuridão e na claustrofobia da mina. A disciplina era essencial. Mário organizou atividades como jogos e contação de história para manter o ânimo elevado. Ele dizia: se nós ficarmos felizes e conseguimos pensar melhor e temos mais chances de sobreviver. Enquanto isso, lá em cima, as coisas estavam muito intensas. As famílias desesperadas, elas se reuniram em vigílias, acendendo velas, rezando. A mídia estava presente. O mundo começou a acompanhar a situação. Em pouco tempo, a história dos 33 mineiros espalhou para o Chile e pelo mundo. As pessoas queriam saber se eles estavam vivos. E a pergunta era a mesma em todos os lugares. Após 17 dias de silêncio, algo incrível aconteceu. Uma das equipes de resgate, usando câmeras e ferramentas especiais, conseguiu furar a rocha e se conectar com os mineiros. A comunicação foi estabelecida. A primeira mensagem enviada debaixo da terra foi uma vitória monumental. Os mineiros gritavam de alegria quando ouviu que estavam sendo procurados. Mário foi quem enviou a primeira mensagem: estamos todos bem, todos estamos vivos. A emoção tomou conta das famílias. A esperança renasceu. O governo chileno decidiu que a operação de resgate seria intensificada e as equipes de especialistas começaram a trabalhar dia e noite para encontrar uma maneira de tirar os mineiros de lá. Havia engenheiros, geólogos, até psicólogos, todos unidos com o único objetivo de resgatar os homens presos. O mundo começou a prestar atenção e a mina tornou um símbolo de luta e esperança. As pessoas de todos os cantos enviaram mensagens de apoio e amor. A famosa frase "estamos com vocês" se espalhou nas redes sociais, nos jornais. Os mineiros, mesmo a centenas de metros de profundidade, sentiram essa força externa. Dentro da mina, a vida seguia seu curso. Como passar
os dias. Eles se tornaram mais unidos. Com o passar dos dias, eles se tornaram mais unidos do que nunca. Cada um tinha sua própria história de medo. Todos estavam lá por um motivo comum: a vontade de sobreviver. Eles conversaram sobre suas famílias, seus sonhos, até mesmo sobre como seria a vida quando finalmente saíssem. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto a esperança crescia, o desafio do resgate do menino estava apenas começando. A engenharia envolvida na missão era complexa. As rochas eram instáveis. Qualquer erro poderia custar muito caro. Os especialistas sabiam que precisava de um plano sólido para tirar os mineiros em segurança. As conversas entre os mineiros tornaram-se mais profundas, compartilharam seus medos e esperanças, reforçando a união entre eles. Cada um se tornou um pilar de força para o outro. Se sair daqui, eu prometo que serei uma pessoa melhor, dizia um deles. Outro acrescentava: vou valorizar a cada momento com a minha família. Esses votos de otimismo ajudaram a manter a moral no alto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então peço para você que já não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Os 33. Era um dia comum em agosto de 2010. Quando 33 mineiros começaram mais um dia de trabalho na mina São José, no deserto do Atacama, no Chile. O sol brilhava e todos estavam animados, prontos para trabalhar duro. Eles não sabiam que esse dia mudaria suas vidas para sempre. Os mineiros desceram 700 metros abaixo da superfície, prontos para extrair cobre e ouro. Mas logo após começarem a trabalhar, algo horrível aconteceu. A mina, que parecia segura, começou a tremer. Foi um barulho estarrecedor, como se o mundo estivesse desabando. O chão partiu, as rochas enormes caíram, bloqueando a única saída. O que era um dia comum agora se torna um dia de pesadelo. No início, os mineiros estavam em choque. Eles olharam um para os outros sem saber o que fazer na escuridão, e o silêncio foi muito assustador. Mas logo Mário, um dos experientes do grupo, tomou uma iniciativa de acalmar os outros e disse: vamos nos organizar. Precisamos ficar calmos e pensar em como vamos sair daqui. Com a ajuda de lanternas e ferramentas, eles conseguiram criar um espaço seguro entre as rochas. Com isso, se reuniram e começaram a planejar. Eles estavam juntos, e isso era importante. Decidiram que precisavam conservar a comida, a água que tinham, já que não sabiam quanto tempo iriam ficar lá embaixo. O grupo começou a contar piadas e compartilhar histórias. Eles queriam manter a moral
Eles queriam manter a moral alta. Afinal, eles eram irmãos naquela situação. Junto, eles tinham uma chance de sobreviver. Eram como uma grande aventura. Mas, como um sabor amargo, porque sabiam que estavam presos, a situação era grave. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eles tinham apenas algumas barras de chocolate e água que conseguiram armazenar. Um dos mineiros, chamado Alex, ficou preocupado. Se ninguém vier procurar, disse. Mas Mário, sempre otimista, respondeu: vamos nos manter unidos. Eles vão nos achar. Essa esperança é tudo que eles tinham no momento. Mas do lado de fora, a situação não era melhor. As famílias do Mineiros começaram a perceber que algo estava errado quando o horário de trabalho passou e seus entes queridos não voltaram para casa. Então começaram a se preocupar. As notícias do acidente começaram a se espalhar rapidamente e logo tornou um grande evento. Os bombeiros e equipes de resgate foram até a mídia e chegaram ao local. As pessoas se reuniram do outro lado da mina, ansiosos para ouvir notícias. As famílias estavam desesperadas, esperando informação sobre seus amados. A esperança que os mineiros estivessem vivos era a única coisa que mantinha-os firmes. E assim a luta pela sobrevivência começou. Para os mineiros que estavam presos e para as suas famílias que estavam do lado de fora, aguardando ansiosamente para qualquer sinal de vida. Após os primeiros dias de tensão e incerteza, os 33 começaram a perceber que precisavam criar um plano para se manter vivos. Mário, com seu jeito carismático e liderança natural, foi fundamental para unir o grupo. Ele propôs que todos compartilhassem o que tinham devido às barras de chocolate e a água pudesse manter fortes. A primeira tarefa era estabelecer uma rotina. Eles decidiram que cada dia teriam um horário para comer e outro para descansar, mesmo na escuridão e na claustrofobia da mina. A disciplina era essencial. Mário organizou atividades como jogos e contação de história para manter o ânimo elevado. Ele dizia: se nós ficarmos felizes e conseguimos pensar melhor e temos mais chances de sobreviver. Enquanto isso, lá em cima, as coisas estavam muito intensas. As famílias desesperadas, elas se reuniram em vigílias, acendendo velas, rezando. A mídia estava presente. O mundo começou a acompanhar a situação. Em pouco tempo, a história dos 33 mineiros espalhou para o Chile e pelo mundo. As pessoas queriam saber se eles estavam vivos. E a pergunta era a mesma em todos os lugares. Após 17 dias de silêncio, algo incrível aconteceu. Uma das equipes de resgate, usando câmeras e ferramentas especiais, conseguiu furar a rocha
e se conectar com os mineiros. A comunicação foi estabelecida. A primeira mensagem enviada debaixo da terra foi uma vitória monumental. Os mineiros gritavam de alegria quando ouviu que estavam sendo procurados. Mário foi quem enviou a primeira mensagem. Estamos todos bem. Todos estamos vivos. A emoção tomou conta das famílias. A esperança renasceu. O governo chileno decidiu que a operação de resgate seria intensificada e as equipes de especialistas começaram a trabalhar dia e noite para encontrar uma maneira de tirar os mineiros de lá. Havia engenheiros, geólogos, até psicólogos, todos unidos com o único objetivo de resgatar os homens presos. O mundo começou a prestar atenção e a mina tornou um símbolo de luta e esperança. As pessoas de todos os cantos enviaram mensagens de apoio e amor. A famosa frase, estamos com vocês, se espalhou nas redes sociais, nos jornais. Os mineiros, mesmo a centenas de metros de profundidade, sentiram essa força externa. Dentro da mina, a vida seguia seu curso. Como passar os dias, eles se tornaram mais unidos. Com o passar dos dias, eles se tornaram mais unidos do que nunca. Cada um tinha sua própria história de medo. Todos estavam lá por um motivo comum, a vontade de sobreviver. Eles conversaram sobre suas famílias, seus sonhos, até mesmo sobre como seria a vida quando finalmente saíssem. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto a esperança crescia, o desafio do resgate do menino estava apenas começando. A engenharia envolvida na missão era complexa. As rochas eram instáveis. Qualquer erro poderia custar muito caro. Os especialistas sabiam que precisava de um plano sólido para tirar os mineiros em segurança. As conversas entre os mineiros tornaram-se mais profundas, compartilharam seus medos e esperanças, reforçando a união entre eles. Cada um se tornou um pilar de força para o outro. Se sair daqui, eu prometo que serei uma pessoa melhor, dizia um deles. Outro acrescentava, vou valorizar a cada momento com a minha família. Esses votos de otimismo ajudaram a manter a moral no alto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então peço para você que já não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Os 33. Era um dia comum em agosto de 2010, quando 33 mineiros começaram mais um dia de trabalho na mina São José, no deserto do Atacama, no Chile. O sol brilhava e todos estavam animados, prontos para trabalhar duro. Eles não sabiam que esse dia mudaria suas vidas para sempre. Os mineiros desceram 700 metros abaixo da superfície, prontos para extrair cobre e ouro. Mas logo após começarem a trabalhar, algo horrível aconteceu. A mina, que parecia segura, começou a tremer. Foi um barulho estarrecedor, como se o mundo estivesse desabando. O chão partiu, as rochas enormes caíram, bloqueando a única saída.
O que era um dia comum agora se torna um dia de pesadelo. No início, os mineiros estavam em choque. Eles olharam um para os outros sem saber o que fazer na escuridão, e o silêncio foi muito assustador. Mas logo, Mário, um dos experientes do grupo, tomou uma iniciativa de acalmar os outros e disse: vamos nos organizar. Precisamos ficar calma e pensar em como vamos sair daqui. Com a ajuda de lanternas e ferramentas, eles conseguiram criar um espaço seguro entre as rochas. Com isso, se reuniram e começaram a planejar. Eles estavam juntos, e isso era importante. Decidiram que precisavam conservar a comida, a água que tinham, já que não sabiam quanto tempo iriam ficar lá embaixo. O grupo começou a contar piadas e compartilhar histórias. Eles queriam manter a moral alta. Afinal, eles eram irmãos naquela situação. Junto, eles tinham uma chance de sobreviver. Eram como uma grande aventura. Mas, como um sabor amargo, porque sabiam que estavam presos, a situação era grave. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eles tinham apenas algumas barras de chocolate e água que conseguiram armazenar. Um dos mineiros, chamado Alex, ficou preocupado. Se ninguém vier procurar, disse. Mas Mário, sempre otimista, respondeu: vamos nos manter unidos. Eles vão nos achar. Essa esperança é tudo que eles tinham no momento. Mas do lado de fora, a situação não era melhor. As famílias dos mineiros começaram a perceber que algo estava errado quando o horário de trabalho passou e seus entes queridos não voltaram para casa. Então começaram a se preocupar. As notícias do acidente começaram a se espalhar rapidamente e logo tornou um grande evento. Os bombeiros e equipes de resgate foram até a mídia e chegaram ao local. As pessoas se reuniram do outro lado da mina, ansiosos para ouvir notícias. As famílias estavam desesperadas, esperando informação sobre seus amados. A esperança que os mineiros estivessem vivos era a única coisa que mantinha-os firmes. E assim a luta pela sobrevivência começou. Para os mineiros que estavam presos e para as suas famílias que estavam do lado de fora, aguardando ansiosamente para qualquer sinal de vida. Após os primeiros dias de tensão e incerteza, os 33 começaram a perceber que precisavam criar um plano para se manter vivos. Mário, com seu jeito carismático e liderança natural, foi fundamental para unir o grupo. Ele propôs que todos compartilhassem
o que tinham devido às barras de chocolate e a água pudesse manter fortes. A primeira tarefa era estabelecer uma rotina. Eles decidiram que cada dia teriam um horário para comer e outro para descansar, mesmo na escuridão e na claustrofobia da mina. A disciplina era essencial. Mário organizou atividades como jogos e contação de história para manter o ânimo elevado. Ele dizia: se nós ficarmos felizes e conseguimos pensar melhor e temos mais chances de sobreviver. Enquanto isso, lá em cima, as coisas estavam muito intensas. As famílias desesperadas, elas se reuniram em vigílias, acendendo velas, rezando. A mídia estava presente. O mundo começou a acompanhar a situação. Em pouco tempo, a história dos 33 mineiros espalhou para o Chile e pelo mundo. As pessoas queriam saber se eles estavam vivos. E a pergunta era a mesma em todos os lugares. Após 17 dias de silêncio, algo incrível aconteceu. Uma das equipes de resgate, usando câmeras e ferramentas especiais, conseguiu furar a rocha e se conectar com os mineiros. A comunicação foi estabelecida. A primeira mensagem enviada debaixo da terra foi uma vitória monumental. Os mineiros gritavam de alegria quando ouviu que estavam sendo procurados. Mário foi quem enviou a primeira mensagem: estamos todos bem, todos estamos vivos. A emoção tomou conta das famílias. A esperança renasceu. O governo chileno decidiu que a operação de resgate seria intensificada e as equipes de especialistas começaram a trabalhar dia e noite para encontrar uma maneira de tirar os mineiros de lá. Havia engenheiros, geólogos, até psicólogos, todos unidos com o único objetivo de resgatar os homens presos. O mundo começou a prestar atenção e a mina tornou um símbolo de luta e esperança. As pessoas de todos os cantos enviaram mensagens de apoio e amor. A famosa frase "estamos com vocês" se espalhou nas redes sociais, nos jornais. Os mineiros, mesmo a centenas de metros de profundidade, sentiram essa força externa. Dentro da mina, a vida seguia seu curso. Como passar os dias? Eles se tornaram mais unidos. Com o passar dos dias, eles se tornaram mais unidos do que nunca. Cada um tinha sua própria história de medo. Todos estavam lá por um motivo comum: a vontade de sobreviver. Eles conversaram sobre suas famílias, seus sonhos, até mesmo sobre como seria a vida quando finalmente saíssem. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto a esperança crescia, o desafio do resgate do menino estava apenas começando. A engenharia envolvida na missão era complexa. As rochas eram instáveis. Qualquer erro poderia custar muito caro. Os especialistas sabiam que precisava de um plano sólido para tirar os mineiros em segurança.
As conversas entre os mineiros tornaram-se mais profundas, compartilharam seus medos e esperanças, reforçando a união entre eles. Cada um se tornou um pilar de força para o outro. Se sair daqui, eu prometo que serei uma pessoa melhor, dizia um deles. Outro acrescentava: vou valorizar a cada momento com a minha família. Esses votos de otimismo ajudaram a manter a moral no alto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então peço para você que já não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Os 33. Era um dia comum em agosto de 2010. Quando 33 mineiros começaram mais um dia de trabalho na mina São José, no deserto do Atacama, no Chile. O sol brilhava e todos estavam animados, prontos para trabalhar duro. Eles não sabiam que esse dia mudaria suas vidas para sempre. Os mineiros desceram 700 metros abaixo da superfície, prontos para extrair cobre e ouro. Mas logo após começarem a trabalhar, algo horrível aconteceu. A mina, que parecia segura, começou a tremer. Foi um barulho estarrecedor, como se o mundo estivesse desabando. O chão partiu, as rochas enormes caíram, bloqueando a única saída. O que era um dia comum agora se torna um dia de pesadelo. No início, os mineiros estavam em choque. Eles olharam um para os outros sem saber o que fazer na escuridão, e o silêncio foi muito assustador. Mas logo Mário, um dos experientes do grupo, tomou uma iniciativa de acalmar os outros e disse: vamos nos organizar. Precisamos ficar calmos e pensar em como vamos sair daqui. Com a ajuda de lanternas e ferramentas, eles conseguiram criar um espaço seguro entre as rochas. Com isso, se reuniram e começaram a planejar. Eles estavam juntos, e isso era importante. Decidiram que precisavam conservar a comida, a água que tinham, já que não sabiam quanto tempo iriam ficar lá embaixo. O grupo começou a contar piadas e compartilhar histórias. Eles queriam manter a moral alta. Afinal, eles eram irmãos naquela situação. Junto, eles tinham uma chance de sobreviver. Eram como uma grande aventura, mas como um sabor amargo, porque sabiam que estavam presos. A situação era grave. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eles tinham apenas algumas barras de chocolate e água que conseguiram armazenar. Um dos mineiros, chamado Alex, ficou preocupado. Se ninguém vier procurar, disse. Mas Mário, sempre otimista, respondeu: vamos nos manter unidos. Eles vão nos achar. Essa esperança é tudo que eles tinham no momento.
Mas do lado de fora, a situação não era melhor. As famílias do Mineiros começaram a perceber que algo estava errado quando o horário de trabalho passou e seus entes queridos não voltaram para casa. Então começaram a se preocupar. As notícias do acidente começaram a se espalhar rapidamente e logo tornou um grande evento. Os bombeiros e equipes de resgate foram até a mídia e chegaram ao local. As pessoas se reuniram do outro lado da mina, ansiosos para ouvir notícias. As famílias estavam desesperadas esperando informação sobre seus amados. A esperança que os mineiros estivessem vivos era a única coisa que mantinha-os firmes. E assim a luta pela sobrevivência começou, para os mineiros que estavam presos e para as suas famílias que estavam do lado de fora, aguardando ansiosamente para qualquer sinal de vida. Após os primeiros dias de tensão e incerteza, os 33 começaram a perceber que precisavam criar um plano para se manter vivos. Mário, com seu jeito carismático e liderança natural, foi fundamental para unir o grupo. Ele propôs que todos compartilhassem o que tinham devido às barras de chocolate e a água pudesse manter fortes. A primeira tarefa era estabelecer uma rotina. Eles decidiram que cada dia teriam um horário para comer e outro para descansar, mesmo na escuridão e na claustrofobia da mina. A disciplina era essencial. Mário organizou atividades como jogos e contação de história para manter o ânimo elevado. Ele dizia: se nós ficarmos felizes e conseguimos pensar melhor e temos mais chances de sobreviver. Enquanto isso, lá em cima, as coisas estavam muito intensas. As famílias desesperadas, elas se reuniram em vigílias, acendendo velas, rezando. A mídia estava presente. O mundo começou a acompanhar a situação. Em pouco tempo, a história dos 33 mineiros espalhou para o Chile e pelo mundo. As pessoas queriam saber se eles estavam vivos. E a pergunta era a mesma em todos os lugares. Após 17 dias de silêncio, algo incrível aconteceu. Uma das equipes de resgate, usando câmeras e ferramentas especiais, conseguiu furar a rocha e se conectar com os mineiros. A comunicação foi estabelecida. A primeira mensagem enviada debaixo da terra foi uma vitória monumental. Os mineiros gritavam de alegria quando ouviu que estavam sendo procurados. Mário foi quem enviou a primeira mensagem: estamos todos bem, todos estamos vivos. A emoção tomou conta das famílias. A esperança renasceu. O governo chileno decidiu que a operação de resgate seria intensificada e as equipes de especialistas começaram a trabalhar dia e noite para encontrar uma maneira de tirar os mineiros de lá. Havia engenheiros, geólogos, até psicólogos, todos unidos com o único objetivo de resgatar os homens presos.
O mundo começou a prestar atenção e a mina tornou um símbolo de luta e esperança. As pessoas de todos os cantos enviaram mensagens de apoio e amor. A famosa frase "Estamos com vocês" se espalhou nas redes sociais, nos jornais, os mineiros, mesmo a centenas de metros de profundidade, sentiram essa força externa. Dentro da mina, a vida seguia seu curso. Como passar os dias, eles se tornaram mais unidos. Com o passar dos dias, eles se tornaram mais unidos do que nunca. Cada um tinha sua própria história de medo. Todos estavam lá por um motivo comum: a vontade de sobreviver. Eles conversaram sobre suas famílias, seus sonhos, até mesmo sobre como seria a vida quando finalmente saíssem. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto a esperança crescia, o desafio do resgate do menino estava apenas começando. A engenharia envolvida na missão era complexa. As rochas eram instáveis. Qualquer erro poderia custar muito caro. Os especialistas sabiam que precisava de um plano sólido para tirar os mineiros em segurança. As conversas entre os mineiros tornaram-se mais profundas, compartilharam seus medos e esperanças, reforçando a união entre eles. Cada um se tornou um pilar de força para o outro. Se sair daqui, eu prometo que serei uma pessoa melhor, dizia um deles. Outro acrescentava: vou valorizar a cada momento com a minha família. Esses votos de otimismo ajudaram a manter a moral no alto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então peço para você que já não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Os 33. Era um dia comum em agosto de 2010. Quando 33 mineiros começaram mais um dia de trabalho na mina São José, no deserto do Atacama, no Chile. O sol brilhava e todos estavam animados, prontos para trabalhar duro. Eles não sabiam que esse dia mudaria suas vidas para sempre. Os mineiros desceram 700 metros abaixo da superfície, prontos para extrair cobre e ouro. Mas logo após começarem a trabalhar, algo horrível aconteceu. A mina, que parecia segura, começou a tremer. Foi um barulho estarrecedor, como se o mundo estivesse desabando. O chão partiu, as rochas enormes caíram, bloqueando a única saída. O que era um dia comum agora se torna um dia de pesadelo. No início, os mineiros estavam em choque. Eles olharam um para os outros sem saber o que fazer na escuridão, e o silêncio foi muito assustador. Mas logo Mário, um dos experientes do grupo, tomou uma iniciativa de acalmar os outros e disse: vamos nos organizar. Precisamos ficar calmos e pensar em como vamos sair daqui. Com a ajuda de lanterna,
de lanternas e ferramentas, eles conseguiram criar um espaço seguro entre as rochas. Com isso, se reuniram e começaram a planejar. Eles estavam juntos, e isso era importante. Decidiram que precisavam conservar a comida, a água que tinham, já que não sabiam quanto tempo iriam ficar lá embaixo. O grupo começou a contar piadas e compartilhar histórias. Eles queriam manter a moral e eles queriam manter a moral alta. Afinal, eles eram irmãos naquela situação. Junto, eles tinham uma chance de sobreviver. Eram como uma grande aventura. Mas, como um sabor amargo, porque sabiam que estavam presos, a situação era grave. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eles tinham apenas algumas barras de chocolate e água que conseguiram armazenar. Um dos mineiros, chamado Alex, ficou preocupado. Se ninguém vier procurar, disse. Mas Mário, sempre otimista, respondeu: vamos nos manter unidos. Eles vão nos achar. Essa esperança é tudo que eles tinham no momento. Mas do lado de fora, a situação não era melhor. As famílias do Mineiros começaram a perceber que algo estava errado quando o horário de trabalho passou e seus entes queridos não voltaram para casa. Então começaram a se preocupar. As notícias do acidente começaram a se espalhar rapidamente e logo tornou um grande evento. Os bombeiros e equipe de resgate foram até a mídia e chegaram ao local. As pessoas se reuniram do outro lado da mina, ansiosos para ouvir notícia. As famílias estavam desesperadas, esperando informação sobre seus amados. A esperança que os mineiros estivessem vivos era a única coisa que mantinha-os firmes. E assim a luta pela sobrevivência começou. Para os mineiros que estavam presos e para as suas famílias que estavam do lado de fora, aguardando ansiosamente para qualquer sinal de vida. Após os primeiros dias de tensão e incerteza, os 33 começaram a perceber que precisavam criar um plano para se manter vivos. Mário, com seu jeito carismático e liderança natural, foi fundamental para unir o grupo. Ele propôs que todos compartilhassem o que tinham devido às barras de chocolate e a água pudesse manter fortes. A primeira tarefa era estabelecer uma rotina. Eles decidiram que cada dia teriam um horário para comer e outro para descansar, mesmo na escuridão e na claustrofobia da mina. A disciplina era essencial. Mário organizou atividades como jogos e contação de história para manter o ânimo elevado. Ele dizia: se nós ficarmos felizes e conseguimos pensar melhor e temos mais chances de sobreviver. Enquanto isso, lá em cima, as coisas estavam muito intensas. As famílias desesperadas
Elas se reuniram em vigílias, acendendo vela, rezando. A mídia estava presente. O mundo começou a acompanhar a situação. Em pouco tempo, a história dos 33 mineiros espalhou para o Chile e pelo mundo. As pessoas queriam saber se eles estavam vivos. E a pergunta era a mesma em todos os lugares. Após 17 dias de silêncio, algo incrível aconteceu. Uma das equipes de resgate, usando câmeras e ferramentas especiais, conseguiu furar a rocha e se conectar com os mineiros. A comunicação foi estabelecida. A primeira mensagem enviada debaixo da terra foi uma vitória monumental. Os mineiros gritavam de alegria quando ouviu que estavam sendo procurados. Mário foi quem enviou a primeira mensagem. Estamos todos bem. Todos estamos vivos. A emoção tomou conta das famílias. A esperança renasceu. O governo chileno decidiu que a operação de resgate seria intensificada e as equipes de especialistas começaram a trabalhar dia e noite para encontrar uma maneira de tirar os mineiros de lá. Havia engenheiros, geólogos, até psicólogos, todos unidos com o único objetivo de resgatar os homens presos. O mundo começou a prestar atenção e a mina tornou um símbolo de luta e esperança. As pessoas de todos os cantos enviaram mensagens de apoio e amor. A famosa frase, estamos com vocês, se espalhou nas redes sociais, nos jornais, os mineiros, mesmo a centenas de metros de profundidade, sentiram essa força externa. Dentro da mina, a vida seguia seu curso. Como passar os dias? Eles se tornaram mais unidos. Com o passar dos dias, eles se tornaram mais unidos do que nunca. Cada um tinha sua própria história de medo. Todos estavam lá por um motivo comum, a vontade de sobreviver. Eles conversaram sobre suas famílias, seus sonhos, até mesmo sobre como seria a vida quando finalmente saíssem. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto a esperança crescia, o desafio do resgate do menino estava apenas começando. A engenharia envolvida na missão era complexa. As rochas eram instáveis. Qualquer erro poderia custar muito caro. Os especialistas sabiam que precisava de um plano sólido para tirar os mineiros em segurança. As conversas entre os mineiros tornaram-se mais profundas, compartilharam seus medos e esperanças, reforçando a união entre eles. Cada um se tornou um pilar de força para o outro. Se sair daqui, eu prometo que serei uma pessoa melhor, dizia um deles. Outro acrescentava, vou valorizar a cada momento com a minha família. Esses votos de otimismo ajudaram a manter a moral no alto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então peço para você que já não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Os 33. Era um dia comum em agosto de 2010. Quando 33 mineiros começaram mais um dia de trabalho na mina São José, no deserto do Atacama, no Chile.
O sol brilhava e todos estavam animados, prontos para trabalhar duro. Eles não sabiam que esse dia mudaria suas vidas para sempre. Os mineiros desceram 700 metros abaixo da superfície, prontos para extrair cobre e ouro. Mas logo após começarem a trabalhar, algo horrível aconteceu. A mina, que parecia segura, começou a tremer. Foi um barulho estarrecedor, como se o mundo estivesse desabando. O chão partiu, as rochas enormes caíram, bloqueando a única saída. O que era um dia comum agora se torna um dia de pesadelo. No início, os mineiros estavam em choque. Eles olharam um para os outros sem saber o que fazer na escuridão, e o silêncio foi muito assustador. Mas logo Mário, um dos experientes do grupo, tomou uma iniciativa de acalmar os outros e disse: vamos nos organizar. Precisamos ficar calma e pensar em como vamos sair daqui. Com a ajuda de lanternas e ferramentas, eles conseguiram criar um espaço seguro entre as rochas. Com isso, se reuniram e começaram a planejar. Eles estavam juntos, e isso era importante. Decidiram que precisavam conservar a comida, a água que tinham, já que não sabiam quanto tempo iriam ficar lá embaixo. O grupo começou a contar piadas e compartilhar histórias. Eles queriam manter a moral alta. Afinal, eles eram irmãos naquela situação. Junto, eles tinham uma chance de sobreviver. Eram como uma grande aventura. Mas, como um sabor amargo, porque sabiam que estavam presos, a situação era grave. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eles tinham apenas algumas barras de chocolate e água que conseguiram armazenar. Um dos mineiros, chamado Alex, ficou preocupado. Se ninguém vier procurar, disse. Mas Mário, sempre otimista, respondeu: vamos nos manter unidos. Eles vão nos achar. Essa esperança é tudo que eles tinham no momento. Mas do lado de fora, a situação não era melhor. As famílias dos mineiros começaram a perceber que algo estava errado quando o horário de trabalho passou e seus entes queridos não voltaram para casa. Então começaram a se preocupar. As notícias do acidente começaram a se espalhar rapidamente e logo tornou um grande evento. Os bombeiros e equipes de resgate foram até a mídia e chegaram ao local. As pessoas se reuniram do outro lado da mina, ansiosos para ouvir notícias. As famílias estavam desesperadas, esperando informação sobre seus amados. A esperança que os mineiros estivessem vivos era a única coisa que mantinha-os firmes.
E assim a luta pela sobrevivência começou, para os mineiros que estavam presos e para as suas famílias que estavam do lado de fora, aguardando ansiosamente para qualquer sinal de vida. Após os primeiros dias de tensão e incerteza, os 33 começaram a perceber que precisavam criar um plano para se manter vivos. Mário, com seu jeito carismático e liderança natural, foi fundamental para unir o grupo. Ele propôs que todos compartilhassem o que tinham devido às barras de chocolate e a água pudesse manter fortes. A primeira tarefa era estabelecer uma rotina. Eles decidiram que cada dia teriam um horário para comer e outro para descansar, mesmo na escuridão e na claustrofobia da mina. A disciplina era essencial. Mário organizou atividades como jogos e contação de história para manter o ânimo elevado. Ele dizia: se nós ficarmos felizes e conseguimos pensar melhor e temos mais chances de sobreviver. Enquanto isso, lá em cima, as coisas estavam muito intensas. As famílias desesperadas, elas se reuniram em vigílias, acendendo velas, rezando. A mídia estava presente. O mundo começou a acompanhar a situação. Em pouco tempo, a história dos 33 mineiros espalhou para o Chile e pelo mundo. As pessoas queriam saber se eles estavam vivos. E a pergunta era a mesma em todos os lugares. Após 17 dias de silêncio, algo incrível aconteceu. Uma das equipes de resgate, usando câmeras e ferramentas especiais, conseguiu furar a rocha e se conectar com os mineiros. A comunicação foi estabelecida. A primeira mensagem enviada debaixo da terra foi uma vitória monumental. Os mineiros gritavam de alegria quando ouviu que estavam sendo procurados. Mário foi quem enviou a primeira mensagem: estamos todos bem, todos estamos vivos. A emoção tomou conta das famílias. A esperança renasceu. O governo chileno decidiu que a operação de resgate seria intensificada e as equipes de especialistas começaram a trabalhar dia e noite para encontrar uma maneira de tirar os mineiros de lá. Havia engenheiros, geólogos, até psicólogos, todos unidos com o único objetivo de resgatar os homens presos. O mundo começou a prestar atenção e a mina tornou um símbolo de luta e esperança. As pessoas de todos os cantos enviaram mensagens de apoio e amor. A famosa frase "estamos com vocês" se espalhou nas redes sociais, nos jornais. Os mineiros, mesmo a centenas de metros de profundidade, sentiram essa força externa. Dentro da mina, a vida seguia seu curso. Como passar os dias, eles se tornaram mais unidos. Com o passar dos dias, eles se tornaram mais unidos do que nunca. Cada um tinha sua própria história de medo. Todos estavam lá por um motivo comum: a vontade de sobreviver. Eles conversaram sobre suas famílias, seus sonhos, até mesmo sobre como seria a vida
quando finalmente saíssem. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto a esperança crescia, o desafio do resgate do menino estava apenas começando. A engenharia envolvida na missão era complexa. As rochas eram instáveis. Qualquer erro poderia custar muito caro. Os especialistas sabiam que precisava de um plano sólido para tirar os mineiros em segurança. As conversas entre os mineiros tornaram-se mais profundas, compartilharam seus medos e esperanças, reforçando a união entre eles. Cada um se tornou um pilar de força para o outro. Se sair daqui, eu prometo que serei uma pessoa melhor, dizia um deles. Outro acrescentava: vou valorizar a cada momento com a minha família. Esses votos de otimismo ajudaram a manter a moral no alto.